Bem, passamos então direto para os inscritos. Professor Balduino, primeiro. Nosso tempo é curto, né? Não, minha preocupação é reforçar algumas coisas que foram apresentadas. Na minha fala, outra vez, eu lembrei do 86, que eu de manhã também participei da mesa redonda. Eu acho importante lembrar que a fala do Freire foi sobre Paulo Freire na escola pública, desmentindo aquela besteira dos que dizem Paulo Freire só se interessou de educação popular fora. Educação popular a serviço das classes populares na escola ou fora da escola. É importante lembrar que está publicado. Eu vou trazer para o Danilo, acho que eu tenho publicado numa revista da Ergues. Não sei se tu tens outra publicação da fala. Tenho, sim. Publicado pela Ergues. Eu acho que eu tenho outra também, né? Segunda coisa, nossos caminhos se cruzaram. José Clóvis, quando a Esther foi lá no departamento de educação, para que eu apoiasse o nome dela, digo, olha, me desculpa, eu vou ficar distante. Eu sei que tu vais competir com José Clóvis, nosso amigo do CEPERGS, etc., então eu fico de fora, aquela vez que ela foi candidata. E depois, o PT não a colocou de lado. Houve muita gente que foi, inclusive, eu fui um dos que apoiei que ela não voltasse. Eu costumo dizer, não combato pessoas, mas eu combato projetos muito individualistas. Uma coisa que tu disseste, bom, que vocês falaram, de percentuais de alfabetização. Eu já denunciei muitas vezes esse troço na mídia de detonar de nossa educação. E vocês disseram, muita coisa acontecendo. E eu acho que nós temos também que reconhecer o que há e que os outros escondem. Eu tenho 2 documentos irrefutáveis de 60 milhões de analfabetos nos Estados Unidos na década de 80. E eles escondem. E eles apoiaram o golpe, tiraram o Paulo Freire e depois o convidaram para lá, várias universidades. E Paulo Freire disse, eu vou por 1 ano. Depois, mais tarde, ele disse, eu queria conhecer o bicho na toca. Eu escrevi num livro, conhecer o bicho na toca, sim, mas se trancar com ele, não. Ele foi para o Conselho Mundial de Igrejas. Tu falaste da Vanilda Paiva, mas acrescentemos outros críticos que não têm base nenhuma, o Libânio e o Saviani. E é também por isso que muita coisa no Ministério, às vezes eles tinham mais influência, talvez. Mas lembrar essas coisas. Quanto à data, tu me respondeste. Na minha fala, eu estava em dúvida se a última vez foi quando ele recebeu o título de doutor honoris causa, que foi em 94. Então, aquela do temporal foi em 95. Mas eu acho que também a vinda para o Lajeado foi em 95, porque a secretária me telefonou que ele viria um dia antes para o papo com os estudantes. E foi o salão de ato cheio, mais de 3.000 estudantes. Então, aí as datas, de qualquer modo, muito importantes. Importante também da expansão do que Paulo Freire aqui, mas quando a Unesco promoveu um simpósio internacional no Recife, e não era teoria, eles queriam práticas. Eu indiquei uma prática da Universidade de Santa Maria, de pesquisa-ação, da Universidade Federal de Pelotas e do MOVA. E a Liana foi, tu não pudeste ficar o tempo todo lá, né? Da Unesco no Recife. Tu lembras? É isso aí. Sim, sim. 3 experiências daqui que foram para a Unesco também. De educação infantil, eu costumo argumentar, se tem que partir dos temas geradores do linguajar, da cultura dos adultos, tanto mais das crianças. Eu acho que é óbvio. A EJA, eu tenho um livro que eu prefaciei, um livro que foi organizado pela vice-reitora da UERGS,
do EJA no Rio Grande do Sul todo. Está um livro que saiu também. Eu queria ainda acrescentar, 1995 já está, bom, da nossa parceria também, por isso que aquela ocasião disse para o Esther, não vou apoiar a tua candidatura, quando tu estavas no CEPERS, e os momentos importantes no tempo da Neuza e no tempo de Bernardo de Souza, acho que foram outras lutas. De qualquer modo, do EJA, acho que ele continua muito, eu vou orientar uma dissertação de mestrado de uma bolsista aqui do Danilo Streck, e ela vai fazer sobre o EJA, ela vai procurar ver a história do EJA, e ali, evidentemente, que o MOVA também vai entrar. Bom, eu acho que são aspectos importantes a gente lembrar, porque tudo o que foi vivido, eu apenas acrescentei alguns dados do que os nossos dois parceiros, nossos dois companheiros apresentaram. Muito obrigado. Bom, quem sabe a gente ouve as questões, juntamos melhor, né? Que aí as respostas elas vêm em conjunto, né? Quem era a próxima inscrição? Fernanda. Bom, em primeiro lugar, bom dia. É uma alegria estar aqui contigo, professor Zé Clóvis, e também com a Liana. E a minha pergunta é para ti, prof. Clóvis. Qual é a relação da criação da UERGS, sobretudo dos cursos de pedagogia em Porto Alegre, com o ideário da educação popular freiriana? Então, bom dia a todos e também dizer que é uma alegria estar aqui nesse momento e principalmente ouvir o Clóvis com toda essa experiência e a Liana. Os dois colocam com muita propriedade toda essa caminhada, né, essa experiência, mais ligado, claro, a Porto Alegre e ao Estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a partir daí, as relações dessas várias experiências de projeto de educação popular, seja na sociedade civil, seja nos governos da Frente Popular, como a gente conhece historicamente, primeiro governos municipais, depois em alguns estados, né? E depois a nível de Brasil também, como é que fica essa relação. Então, a minha questão, eu coloco um pouco meio que essa provocação entre o instituinte e o instituído. Acho que a educação popular como movimento, ela é de certa forma ela apresenta desde a sua origem, assim como nós conhecemos a educação popular numa inspiração freiriana, ela apresenta uma vontade de ir além do já instituído, né, daquilo que educação formal ou projeto de educação que esteja construído num processo institucionalizado. Então, eu vou mais referir diretamente à experiência da educação, a escola cidadã, tanto na rede municipal de Porto Alegre, como na rede estadual. Eu acho que o Clóvis mais diretamente, né, relacionado, e a Liana também, né, mesmo que mais ligada ao MOVA, né? Mas a escola cidadã ela tem essa experiência riquíssima aqui no Sul e em várias regiões do Brasil. Também a experiência de Paulo Freire na cidade de São Paulo. E aí tem todo um conjunto de princípios de coerência pedagógica, de formação de professores, funcionários, né? Por outro lado, a gente percebe que há sempre limites, né? Então, gostaria que vocês colocassem um pouco essa questão de quando que se torna um projeto mais institucionalizado, quais seriam os limites, né, desse movimento de educação popular que, vamos supor, se empodera a nível de um governo local ou regional, ou hoje seria a nível nacional,
mas tem limites no sentido, talvez, da disputa política e do processo de ir avançando, né, enquanto o projeto de instituinte se torna instituído. Até que ponto esse projeto pode sim, avançar, né, e não chegar a um momento de esgotamento ou vamos supor assim, talvez assim de cristalização, onde que aí sim é importante a pergunta: a educação popular morreu, né? Mas daí que educação popular, né? Qual é o conceito de educação popular? Mais alguém inscrito? Telmo, não? Só... Pois é, minha pergunta é bem objetiva, assim, até dialogando com um pouco a chamada que a gente fez, né? A presença, que são as memórias que vocês vêm trazendo do Paulo Freire, mas gostaria que vocês falassem um pouco do legado. Sei que a Eliana já deu algumas indicativos, né, do que a história poderá, mas olhando, fazer um pouco esse exercício, né, nessa perspectiva da presença e do legado, para a gente poder trabalhar um pouco em cima do... Né. Bom, o nosso tempo é curto, mas eu creio que dá para agregar aqui na esteira um pouco do que o Jaime observou. Me chamou muito a atenção, o professor Zé Clóvis e a professora Liana destacaram, sob certo aspecto, o quanto vem decrescendo essa presença, essa manifestação das práticas de educação popular. E a nós, na nossa pesquisa em curso, né, com as universidades, vem se destacando que as dissertações de mestrado, teses de doutorado, também demonstram esse decréscimo. De estudos que têm Paulo Freire como referência, ou que o estudam, enfim. Quer dizer, a gente constata esse decréscimo, né? E, ao mesmo tempo, a Liana destacou que quando o Paulo Freire assumiu a Secretaria da Educação em São Paulo, isso foi um elemento motivador. Quer dizer, eu queria que comentasse um pouco mais sobre esse aspecto, né? Eu acho que isso é importante para nós. Bom, começando pela questão da UERGS, né? Eu acho que, mesmo que algumas coisas não estejam assim perfeitamente enquadradas dentro de um referencial teórico freiriano, né? Mas o impacto, né, das ideias de Paulo Freire, as referências freirianas, elas atravessam muitas experiências. Eu diria que a UERGS ela foi o produto de um amplo movimento popular no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, o próprio governo Olívio, quando assumiu, tinha mais ou menos deixado de lado a UERGS, né? Tinha secundarizado. Mas houve, no orçamento participativo, que, na realidade, era um processo de educação popular também, um processo participativo, conscientizador, onde a população mais simples fazia o aprendizado do funcionamento do Estado e organizava as suas reivindicações, né, e pressionava e induzia as políticas públicas, né? Quer dizer, foi esse movimento que fortaleceu, que garantiu o surgimento da UERGS, né? E, então, o governador, que tinha no programa a UERGS, resolveu retomar, já no segundo ano de governo, a questão da UERGS, e ela se formou dentro dessa visão de uma universidade que, de fato, atravessasse o estado do Rio Grande do Sul e fosse tivesse ao alcance daqueles que não teriam chance de chegar à universidade, a não ser por uma universidade pública e gratuita no seu local. Eu quero dar um exemplo para vocês, que eu participei de uma consultoria na Petrobras que fez o projeto pedagógico das escolas de formação interna da Petrobras, a Universidade Corporativa. E um dia eu estava lá discutindo lá com os técnicos, engenheiros, gestores, e alguém levantou a mão assim: professor, eu lhe conheço. Eu digo: mas aonde que você me conhece?
Não, eu sou de Cachoeira do Sul, não, agora sou gerente, não sei do que ele era gerente na Petrobras, não me lembro o nome, sou gerente aqui, e eu fiz o curso de administração rural lá em Cachoeira do Sul, na UERGS, por isso que eu lhe conheço. E se não fosse a UERGS, eu não estaria aqui, porque a minha mãe era empregada doméstica e meu pai era carroceiro biscateiro. Mesmo que eu passasse no vestibular na URGS, eu não teria condições de estudar em Porto Alegre, né? Quanto mais numa privada. Mas eu consegui fazer o curso superior, estou aqui hoje na Petrobras, porque teve a UERGS lá em Cachoeira do Sul. Então, a UERGS foi isso, eu fiquei emocionado quando eu ouvi isso, e ainda fico arrepiado quando eu falo sobre isso, né? A UERGS é isso. Então, e a gente poderia dar outra referência da identidade com a educação popular, que foi a criação do curso dos educadores populares de Porto Alegre. Nós criamos um curso específico, com vestibular específico, para os educadores populares da periferia de Porto Alegre, com a Associação dos Educadores. Eu me lembro que, na época, eu fui para a Alemanha, e lá na Alemanha eu vi o seguinte, que o professor dava aula para 600 alunos. Ele ia lá, dava uma conferência para 600 alunos, e durante 2, 3 meses, esses alunos se dividiam em pequenos grupos, né, que eram atendidos por professores auxiliares. Aí eu cheguei em Porto Alegre e disse, nós temos que fazer uma turma de 600 alunos, quase apanhei, né? Mas aí eu fui explicando, discutindo, nós chegamos a uma turma de 150, lembra, né? A turma dos 150 pedagogos. E fizemos esse curso e funcionou nos finais de semana, e foi uma referência, né, também a formação daqueles pedagogos populares que jamais também chegariam à universidade se não fosse a UERGS. Então, exatamente, exatamente. E com todos esses princípios, né, com toda essa visão da concepção freiriana, a professora Paludo, né, Conceição Paludo, que era uma das articuladoras, né, desse projeto, ela está na URGS agora, né? Ela tem todo o material. Exato. Uhum. Então, a UERGS tem esse viés. Bom, a questão do instituído e instituinte, né? Realmente, essa é uma contradição que nós vivemos dentro dela, né?